Olá, meus queridos. Sou o professor Emanuel, mais uma vez aqui. Hoje agora a gente vai falar um pouquinho de poliedros. Mais uma vez eu quero lembrar vocês que a gente não tem intenção de esgotar o conteúdo não. Até porque o conteúdo é muito vasto, tá bom? A gente vai falar de poliedros. Lembrando que a gente vem seguindo os conceitos direitinho. Ponto, reta, plano, posicionamento. Agora a gente vai falar de poliedros. Minha página é HP Matemática. Quem quiser curtir, aproveite lá, tem alguns conteúdos legais para vocês. Então, o roteiro da aula de hoje, a gente vai falar da definição de poliedros. A gente vai diferenciar o que é um poliedro convexo do não convexo. Falar da relação de Euler e realizar exercícios, tá bom? Vamos lá. A definição de poliedros. Poliedros, a palavra vem do latim, muitos, edros, faces. Muitos, edros, faces. Então, muitas faces. São figuras tridimensionais que são formadas pela união de polígonos regulares, na qual os ângulos poliédricos são todos congruentes. A união desses polígonos forma elementos que compõem um poliedro. São eles vértice, face e aresta. Observe, eles são formados por polígonos. Agora a gente está trabalhando no espaço, tá bom? Observação. Nem toda figura tridimensional é um poliedro. Exemplos disso são as figuras que possuem curvas, chamadas de corpos redondos. Então preste atenção. Os corpos redondos não são poliedros. Os poliedros são formados por polígonos, tá bom? Então, continuando aqui a aula. Um poliedro será convexo quando for formado por polígonos convexos. Atenta para essa observação. Poliedros convexo quando for formado por polígonos convexos, de forma que as condições a seguir são aceitas. Então, para ser um poliedro convexo, eu preciso dessas duas condições aqui, ó. Dois polígonos nunca são coplanares, ou seja, não pertencem ao mesmo plano. Coplanar pertence ao mesmo plano. Cada lado de um desses polígonos pertence a apenas dois polígonos distintos. Eu vou ensinar uma regrinha bem básica para vocês não estar precisando decorar isso depois. Mas voltando para o slide aqui. Para compreender a ideia de poliedro convexo, é preciso saber a seguinte definição de planos no espaço. Todo plano divide o espaço em dois semiplanos. Relembrando, um ponto divide a reta em duas semirretas, tá bom? Então, a intercepção de dois planos, uma reta divide em dois semiplanos, e agora um plano divide em dois semi-espaços, tá certo? Então, um poliedro côncavo não convexo. Presta atenção. A gente falou que o convexo e a gente vai falar agora do côncavo. E eu vou mostrar uma regrinha prática para vocês. É côncavo quando dois pontos que formam um segmento de reta nas extremidades e parte dele um segmento de reta não pertence ao poliedro. Presta atenção, basicamente. Tá vendo essa aberturazinha aqui? Quando eu passar uma reta por ela, corta para o slide aqui. Quando eu passar essa reta aqui, ó, observe, ela pega um ponto, dois pontos, três pontos, 4 pontos. Tá vendo aqui? 4 pontos. Se pega em 4 pontos, ele não é um poliedro convexo. Se ele não é convexo, ele é côncavo. Observe essa arestazinha assim, ó. Viu essa brecha aqui no slide, tá vendo aqui? Você vai saber que vai passar uma reta aqui, vai pegar em mais de 2 pontos. Regra prática, vê? É o que eu estou falando aqui, ó. Vê como é bonitinho, como fica bonitinho. Passei uma reta no convexo. Tá vendo aqui? Só tocou em 2 pontos. Tocou em 2 pontos, convexo. Tocou em mais de 2, não convexo. Tá bom? Essa é uma regra bem prática para vocês se ligarem na questão do poliedro. Tá certo? Então, voltando aqui. Os poliedros de Platão, que são aqueles que possuem as seguintes propriedades. Lembrando, os poliedros de Platão, eles são bem importantes no nosso estudo de poliedros. Falar de poliedros sem falar dos poliedros de Platão é difícil. Então,
todas as faces apresentam o mesmo número de arestas. Olha, essa regra é importantíssima, gente. Todas as faces apresentam o mesmo número de arestas. Então, todos os vértices possuem o mesmo número de arestas. Isto é, se um vértice é a extremidade de 3 arestas, por exemplo, então todos serão também. Presta atenção. É convexo. Todos os poliedros de Platão são convexos. Seja o número de faces F e de arestas igual a e os de vértices igual a V, então vale a seguinte relação, a famosa relação de Euler, gente. Vértice menos arestas mais face igual a 2. Então, essa relação você tem que ficar bem gravada na sua cabeça. Por quê? Com ela você vai resolver todos os problemas que referem-se a poliedros platônicos dessa relação de Euler, tá bom? Então, vamos lá. E quais são os sólidos de Platão? Existem infinitos poliedros de Platão. Contudo, todos são um dos 5 seguintes, variando apenas em dimensões. Então, o tetraedro regular, a gente vai mostrar cada um deles no próximo slide. O hexaedro regular, o octaedro regular e o dodecaedro regular e o icosaedro. Lembrando, tetra, 4, hexa, 6, octa, 8 e assim vai. Beleza? Voltando aqui. Olha eles aqui, ó. Tetraedro, o hexaedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Observe, as faces, todas elas são formadas pelo mesmo polígono, viu? Não esqueçam disso. Lembrando, no passado, eles eram ligados aos elementos da natureza. Tá vendo? O tetraedro fogo, hexaedro terra. Tá vendo aqui? Água, ar. Vamos lá. Olha a relação de Euler agora, que esse aí cai, problema que cai feito uma beleza para vocês. Então, ó, vértice menos aresta mais face igual a 2, beleza? Então, mas professor, o senhor falou de vértice, o senhor falou de face, o senhor falou de aresta. Vê como essas figuras deixam bem claro o que é uma face, o que é um vértice e o que é uma aresta. Presta atenção aqui, ó. Face. Face, tá vendo aqui? É composto pelo polígono. Mas, professor, o que é polígono? Eu estou esquecido. Região delimitada por lados, tá bom? Então, polígonos, face. Aresta é o lado deste polígono. E os vértices é a união dessas arestas. Esses pontinhos aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Os pontinhos bonitinhos, tá bom? Então, recapitulando, para vocês não esquecerem mais. A parte poligonal, a face. A aresta, os lados desse polígono, e os pontos, os vértices, tá bom? Tá vendo aqui? Vamos lá, um probleminha básico para vocês. Sabendo que um poliedro possui 20 vértices, olha, e que cada vértice encontra 5 arestas, opa, como tá ficando bonito, determine o número de faces dessa figura. O aluno que é ligado, que assistiu a aula do professor Emanuel, vai aplicar a relação de Euler direitinho, meu filho. Presta atenção aqui, ó. Os dados. Primeira coisa que você faz quando pega um problema, separa os dados que fica bonito. Então, vamos aqui. Ele me disse que o número de vértices é o quê? 20. E o que ele quer saber? Ele quer saber a face. E cada vértice encontra 5 arestas. Então, vamos lá. Lembrando, se eu tenho um lado do polígono, então eu vou ter uma aresta, se eu multiplicar direto, contado 2 vezes. Tá bom? Então, ó, vamos calcular o número de arestas. Primeira coisa, 5 vezes 20, porque eu tenho 20 vértices. Ó, 5 vezes 20, tá vendo aqui? Dividido por 2. Então, o número de aresta, 50. Tá vendo aqui? Então, como eu já tenho 20 vértices, botando na relação de Euler, fica bem facinho, ó. Olha aqui, ó. V menos A mais F igual a 2. Tá vendo aqui? Então,
Se eu tenho o número de vértices, 20. Se eu tenho o número da aresta, 50. 20 menos 50 menos 30. Mais F vira uma equação bestinha do primeiro grau. Letra para um lado, número para o outro. Lembrando, quando passa de membro, o sinal inverte. Então, ó, 30 mais 2, número de face, 32. Bem facinho a relação de Euler foi aplicado aí. Tá certo? Outra questão. Num poliedro convexo, o número de aresta excede o número de vértices em 6 unidades. Calcule o número de faces. Vamos lá. Espera aí. Vamos lá. Primeira coisa que você faz. O que eu tenho? A aresta excede o número em 6. Então eu sei que o número de vértices mais 6, ele quer saber o quê? O número de face. Primeira coisa que você pegou um problema, meu filho, você olha o que ele está pedindo. Ele está pedindo o quê? O número de face. Então vamos atrás dele. Aplicando a relação de Euler, eu tenho vértice menos aresta mais face igual a 2. Então, como a aresta excede o número de vértices em 6, então, o que é que eu vou fazer? Na relação eu troco o meu A por vértice mais 6. Então, resolvendo essa equação simplesinhas, eu tenho V menos V. Vou tirar tudo de dentro do parênteses, ó. Aqui logo, primeiro lugar, não esqueça. Tem sinal fora do parênteses, a gente troca os sinais todos de dentro, tá bom? É como se estivesse multiplicando com menos 1 tudo. Aqui, ó. Então, ó, menos 6 mais F igual a 2, letra para um lado, número para o outro. Então, esse menos 6 vai virar mais 6 do outro lado. 6 mais 2 igual a 8. Então, o poliedro tem 8 faces, tá bom? Vamos resolver o terceiro de relação de Euler. Um poliedro convexo tem 3 faces pentagonais. O pentágono, 5 lados. E algumas faces triangulares. Qual é o número de faces desse poliedro? Sabendo que o número de aresta é o quadruplo... Opa! Já começando a montar a ideia na cabeça de como calcular isso. Quadruplo do número de faces triangulares. Vamos lá. Primeira coisa de novo que eu faço. Pegou um problema? Separa os dados, meu filho. Porque depois que você separou os dados, fica bem bonitinho para você enxergar o que ele quer. Então vamos lá. O que ele me deu? 3 faces pentagonais. Então, se é pentágono, 5 arestas. Tem faces triangulares. Não conheço as faces triangulares. Mas eu sei que triângulo tem 3 lados. Então, tem 3 arestas. E ele disse que é o quadruplo do número de faces triangulares. Então, preste atenção. Se é o quadruplo, eu multiplico por 4 vezes. Vamos aplicar a relação de Euler. Aí. Então, vamos lá. Faces triangulares. Faces pentagonais mais faces triangulares. O número de faces é a soma das duas. Então, o que é que eu vou ter? Vamos calcular o número de aresta. 3 vezes 5, porque eu estou trabalhando com um pentágono. Tá bom? Vezes 3, porque eu estou trabalhando com um triângulo dividido por 2. Porque toda vez, lembrando, a aresta, se eu não dividir por 2, eu conto ela 2 vezes. Tá bom? Então, 3 vezes 5, 15. 3 vezes x, 3x. Como é o quadruplo, ó o que ele falou. Volta para o problema. Sabendo que o número de aresta é o quadruplo do número de faces triangulares. Então, ó, passo ele multiplicando para o outro lado, se está dividindo, 8x vai ser igual a 15 mais 3x. Então, letra para um lado, número para o outro, porque a noção de equação trabalha com esse equilíbrio de balança, tá bom? Então, isso é igual a isso. Por isso esse sinal de igualdade aí, ó. Presta atenção. Então, 5x igual a 15. Então, o 5 está multiplicando. O número que me interessa é 5 vezes menor. Então, divide o 15 por 5, que vai dar 3 bonitinho. Então, o poliedro possui 3 faces pentagonais, 3 faces triangulares, totalizando 3 mais 3, 6 faces no total. Tá bom? Então, gente, preste atenção aí. Um problema desse de vestibular, que se a relação de Euler ficar clara na cabeça de vocês,
Poderia ser feito simplesmente. Simplesmente. Então, preste atenção. Quando eu falo na questão do polígono, você tem que ter noção. Pentágono, hexágono, octógono, triângulo. Então, porque isso vai te dizer o número de lados do polígono, tá bom? Essa é a dica. Obrigado a todos. Espero que eu tenha ajudado a vocês nesse sentido aí. E, como eu disse a vocês no início da aula, o objetivo é dar subsídios para vocês seguirem, tá bom? Agradeço a todos. Quem puder dar uma passadinha na minha página, curtem lá, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Facebook. Então, obrigado a todos. Bons estudos. Isso é o pontapé inicial. Vocês têm que prosseguir, tá bom? Até a próxima.